Thiago Reis está chegando com o primeiro tempo do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Cruzeiro que vai assistir os jogos da noite, jogos importantíssimos para o Cruzeiro também. E aí depois disso é vencer ou vencer. Sábado na Vila Capanema. Thiago Reis, um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde para você também, Cirilo. Meio-dia com mais 4 minutos, chegando aqui no Rádio Esportes, hein? Para falar do Cruzeirão nesta quinta-feira. Você disse tudo, hein, Cirilo? Essa rodada quentíssima, o Cruzeiro acompanhando tudo de camarote, porque não joga, só volta a campo no sábado contra o Coritiba para esse jogo que eu tô tratando como final de Copa do Mundo pro Cruzeiro, hein? É final de Copa do Mundo, mais uma pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Noticiário do Cruzeirão, hein? Aqui no Rádio Esportes é um oferecimento de Betfair, a parceira oficial de apostas do Cruzeiro. Você cruzeirense tem até R$200 em bônus. Jogo para maiores de 18 anos. Termos e condições se aplicam. Mas, Cirilo, em especial dos jogos desta noite, um chama a atenção, né? 7 horas, Goiás e Santos. Mais um duelo de desesperados, assim como será Coritiba e Cruzeiro no sábado. Goiás e Santos é outra briga direta nessa fuga da zona do rebaixamento. E o Goiás, se vencer, além de deixar o Z4, ainda enterra, mergulha o Cruzeiro ainda mais, derrubando o Cruzeiro uma posição, caindo para 18º. Então, o cruzeirense vai acompanhar o jogo. Eu imagino, Cirilo, que o melhor aí para o Cruzeiro, talvez o menos pior, é o empate, né? Para tentar segurar as duas equipes, já que o Santos também tá ali embolado entre os prováveis candidatos ao rebaixamento, que já tem o América com a sua primeira vaga e agora as outras 3 vagas para todo mundo tentar ficar livre, né? Para não estar entre esses 3 rebaixados do Campeonato Brasileiro. Aliás, falando no América, ontem a comissão técnica do Cruzeiro, alguns integrantes da comissão técnica foram ao Independência para acompanhar esse duelo entre América e Coritiba, já no Rádio Esportes, todos os detalhes, né? O chocolate do Coritiba para cima do Coelho. E aí, Cirilo, eu até pergunto a você no Rádio Esportes, aos nossos comentaristas, eu tenho a impressão que o resultado, óbvio que não na matemática, mas naquela coisa da moral, né? De pegar confiança, foi o pior possível para o Cruzeiro. Por quê? O Coritiba, adversário do sábado, vinha numa crise, né? Vice-lanterna, perdeu em casa pro Goiás. Quer dizer, se perde pro América, chegava com a crista lá embaixo. Crise, pressão. Não que a crise tenha deixado de existir, mas os jogadores ganharam uma moral, 3-0 fora de casa para esse jogo contra o Cruzeiro. Quero a sua opinião, a sua análise desse quesito que vem pela frente e desse jogo de hoje, hein, Cirilo? Você tá comigo? Melhor é um empatezinho aí ou deixa o Santos vencer e disparar? Eu acho que o empate, para quem tá assistindo, Domingos Sávio Baião, nosso analista de números, tem sempre esse ditado: quem tá de fora, o empate é sempre melhor, porque segura todo mundo, né não, Cirilo? Você tem o Goiás, 18º com 35 pontos, jogando em casa. O Santos, 14º com 38. E esse outro jogo do Bahia com o Cuiabá. Cuiabá é o 12º com 41. E a equipe do Bahia, 15ª com 37. Tá bastante embolada também essa disputa contra o rebaixamento. O Cuiabá é uma situação minimamente mais confortável. E aí a turma um pouco mais para baixo ali, em situação mais próxima, né? Você tem do Santos pro Goiás, do 14º pro 18º, uma distância de apenas 3 pontos, onde qualquer coisa também pode acontecer nessa luta contra o rebaixamento. É difícil saber o que pode ser melhor. Eu acho que melhor é o Cruzeiro vencer o jogo dele, né, Edu Panzi? Porque nesse fim de semana vai ser jogo duro, sim, vai ser jogo complicado, mas não dá para pensar em um resultado que não seja vitória para a equipe do Cruzeiro contra o Coritiba. Um Coritiba que tá adiando o seu rebaixamento, até porque se ele vencer todos os jogos dele, os 5 restantes, ele iria apenas a 41 pontos, ele vai ser rebaixado, todo mundo sabe que isso vai acontecer, mas os caras vão tentando se mostrar para o mercado também, né? Jogador que pode tentar se destacar, meter uns golzinhos nessa reta final, fechar um contrato, quem sabe, de Série A na próxima temporada. Individualmente, o objetivo lá no Coritiba continua. O coletivo, com todo respeito, já era, né, Edu? Já recebeu a extrema unção. Tá só aguardando o momento fatídico. Ô Cirilo, a vitória do Coritiba ontem tem os dois lados da moeda, né? Você pode dar um respiro, uma esperança, mas você também pode fazer com que o Coritiba pegue o Cruzeiro no final de semana jogando de peito aberto. Opa, ainda temos chance, vamos pra cima.
E o Cruzeiro gosta desse tipo de adversário, que vai para cima. Por isso o Cruzeiro é muito melhor mandante do que visitante no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem se dado bem contra equipes jogando fora de Belo Horizonte que vão para cima. O Cruzeiro encontra espaço, tem jogadores de velocidade do meio para frente, tem um bom passe no meio de campo, principalmente com o Lucas Silva, geralmente quando entra o Nicão, agora com o retorno do Matheus Pereira. Isso pode ser favorável ao Cruzeiro no jogo em si contra o Coritiba. E outro fator positivo é que o Cruzeiro ainda só depende dele. Nesse momento, o Cruzeiro não precisa ou não tem a necessidade de ficar secando os outros. Ele precisa pensar única e exclusivamente nele. O Cruzeiro precisa vencer o Coritiba. O Cruzeiro vencer o Coritiba é muito mais importante do que um empate no jogo Goiás e Santos. Se Santos e Goiás empatam e o Cruzeiro perde do Coritiba, de que adiantou? Santos e Goiás somaram um ponto a mais do que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro precisa vencer o Coxa, independentemente do que vai fazer o Goiás, o Santos, o Vasco, o Bahia, o Corinthians. É ir ao Dorival Brito, vencer o Coritiba, dar uma respirada na tabela. Eu sei que respirada, Panzi? Ele vai ficar ali ainda na beira da zona. Pô, mas uma vitória você dá uma respirada, dá um alívio, um fôlego, para aí sim encarar os confrontos diretos contra Vasco, contra Goiás e quem sabe um jogo contra um Fortaleza que está muito mal. Fortaleza no retorno do Campeonato Brasileiro está entre as piores equipes. Nas últimas 10 rodadas é uma equipe que está na rabeira da tabela. Só é melhor que Fluminense, que já largou o campeonato, e América. Últimos 5 perdeu 4, empatou 1. Exatamente. Então, são jogos que o Cruzeiro pode vislumbrar algo de positivo. Mas eu repito, enquanto ele só depende dele, é focar olhando para o próprio umbigo. Esquece os outros. Procura vencer seus jogos.